nós estamos discutindo um tema muito importante, um tema para lá de estratégico, um tema decisivo para o nosso país, sobretudo em razão da conjuntura que não apenas o nosso país, mas o mundo está enfrentando, e o setor de petróleo e gás, não apenas aqui em nosso país, mas em todo o mundo. Não é, senhor presidente, um debate simples, porque nós estamos aqui a debater com pessoas que devotaram a sua vida. O doutor Marco Antônio acabou de nos dizer que, como funcionário da Petrobras, tem 30 ou 35 anos que ele se dedica especificamente a esse tema. E todos os senhores e senhoras que compartilham da mesa também o fazem. Nós, políticos, somos uma espécie de clínico geral. Nós, daqui a pouco, vamos estar discutindo o aumento dos servidores da Justiça. Mais adiante, nós vamos estar discutindo uma medida provisória que versa sobre outro tema. E, simultaneamente, nós estamos com várias comissões trabalhando nesse tema na Casa. Mas, em razão das muitas opiniões, das percepções, das observações que ao longo das últimas semanas e meses, até porque fui designado na Comissão de Constituição e Justiça como relator desse projeto do senador José Serra. E como relator, pedindo vênia àqueles que eventualmente discordam das minhas impressões e convicções, eu firmei sim, ao longo desses últimos meses e semanas, um juízo de valor em relação a essa questão, senhor presidente, que eu quero lhe cumprimentar pela oportunidade e tempestividade de dar ao Senado esse protagonismo. Este é um protagonismo típico e adequado para o Senado da República, para a Casa da Federação Brasileira, porque esse tema é um tema que tem suscitado muitos debates na Federação Brasileira. Muito bem, senhor presidente. Ter grandes reservas de petróleo é garantia de desenvolvimento econômico e social? Eu acho que não. Basta que a gente faça uma pesquisa em torno dos países que detêm grandes reservas de petróleo e gás. De cada 10 países que detêm as maiores reservas de petróleo e gás no mundo, senador Roberto Requião, pelo menos 9 desses países, a sua população não se apropriou desses ganhos. A renda é concentrada, a miséria é alta, e você não tem elementos de política de universalização de coisas básicas, como, por exemplo, a educação. Podemos pegar qualquer desses países. Então, é preciso, em princípio de conversa, desmistificar que nós estamos diante de um bilhete premiado. Não estamos. Porque petróleo bom é petróleo explorado. E petróleo, para ser explorado, precisa de capital. Senhor presidente, foi dito aqui que em 2014, no mundo, foi investido no arranjo do petróleo e gás em todo o mundo 700 bilhões de dólares. Esse é o tamanho do investimento que foi feito em 2014 por um conjunto de empresas, sejam elas estatais, sejam elas privadas. Temos excepcionais empresas estatais, como é o caso da Petrobras, que passa por uma conjuntura diversa, mas nenhum de nós pode colocar em risco ou questionar a eficiência da nossa Petrobras. Como ninguém questiona a eficiência de uma empresa estatal como a norueguesa Statoil, de reputação, credibilidade e competitividade. Portanto, desses 700 bilhões que foram investidos em todo o mundo, quanto foi investido aqui no Brasil? 40 bilhões, senhor presidente, apenas 6% do que foi investido em todo o mundo. Portanto, ser dono ou ser proprietário dessas reservas não significa dizer que essas reservas vão se revelar ou que elas serão apropriadas pela sociedade. É preciso que haja investimentos. Senhor presidente, qual é o melhor modelo e qual é o papel da Petrobras na construção desse modelo?
na construção desse processo. Aqui é importante que nós tenhamos a clareza e a honestidade intelectual de desmistificarmos o que estamos aqui debatendo. Nós não estamos debatendo o modelo. O Brasil convive com 3 modelos que dialogam entre si. O modelo da concessão, que explora petróleo na camada pós-sal e na camada pré-sal. O modelo de partilha, que nós estamos numa fase experimental em função do campo de Libra, uma joia do tesouro da fronteira do pré-sal. Mas não devemos esquecer que também há a seção onerosa. Então, são 3 modelos que convivem perfeitamente bem. E nós não estamos aqui defendendo mudança de modelo. A combinação desses 3 modelos, eu tenho convicção que dará ao Brasil um diferencial extraordinário. Tamanha a diversidade e a complexidade das nossas fronteiras. Nós estamos aqui discutindo mexer no modelo de partilha? Claro que não, senhor presidente. Até porque muito foi falado aqui, senhor presidente, mas é importante que a gente não perca de vista que o projeto que estabeleceu as regras para a partilha, no seu artigo 8º, ele define que, no seu artigo 8º, está definido, e esse ponto não está sendo alterado, muito pelo contrário, em nosso parecer, nós ratificamos e deixamos muito clara a importância do artigo 8º, que define que a União, por intermédio do Ministério das Minas e Energia, celebrará os contratos de partilha de produção, mediante licitação na modalidade de leilão. A gestão dos contratos previstos no CAP caberá à empresa pública a ser criada com este propósito. Mas lá no artigo 12, senhor presidente, está escrito e mantido, presidente Haroldo Lima, o CNPE proporá ao presidente da República os casos em que, visando a preservação do interesse nacional e ao entendimento dos demais objetivos da política energética, a Petrobras será contratada diretamente pela União para exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, senhor presidente. O artigo 12, portanto, garante o interesse nacional. O governo, a União, poderá, por cessão onerosa direta, contratar a Petrobras para que a Petrobras possa, de acordo com o interesse nacional, fazer a exploração, senhor presidente. Isso está garantido, está mantido o interesse nacional. O que nós estamos discutindo é se nessa conjuntura que nós estamos atravessando, faz e tem sentido nós mantermos a Petrobras como operadora exclusiva. Senhor presidente, alguém perguntou à Petrobras se a Petrobras tem interesse nisso? Senhor presidente, se eu lanço mão de matéria editada pela revista Piauí, de setembro de 2012, e aqui tem relatos muito ricos, senhor presidente, do insuspeito ex-deputado e ex-presidente Haroldo Lima. Digo insuspeito porque todos conhecem a firmeza das convicções desse extraordinário brasileiro, Haroldo Lima. Se nós lermos aqui os detalhes das reuniões que participou o ministro Lobão, o presidente Lula, atual presidente Dilma, os detalhes, senhor presidente, dão o tom de como essa foi uma decisão tomada em torno de uma base ideológica. Não foi uma decisão tomada com bases racionais. Basta que a gente possa ler. A severa Haroldo Lima, de certa forma, que se sentindo responsável pelo problema criado com a lei que ajudou a formular. Eu peço escusas a Vossa Excelência, deputado Haroldo Lima, porque esse depoimento de Vossa Excelência é de uma riqueza extraordinária, pela honestidade intelectual, pela franqueza que Vossa Excelência teve como ativo construtor desse processo.
admitiu que os termos do contrato de partilha causaram um problema para a estatal brasileira difícil de remediar. Na época, todos os integrantes da comissão criada por Lula, inclusive eu, a Dilma e o Edson Lobão, achamos que esse era o melhor caminho, a melhor saída para o país. Às vezes, a atmosfera das reuniões era tensa, por causa de uma única voz discordante, a do então presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Ele, segundo Lima, argumentou algumas vezes que essa obrigatoriedade de manter a Petrobras como operador, ou fazer a Petrobras operadora exclusiva, ou mínimo de 30% de participação, argumentou algumas vezes que essa obrigatoriedade poderia trazer transtornos para a Petrobras. Essa é a fala do então presidente da Petrobras, o Gabrielli, o próprio Gabrielli. Não fui eu que coloquei o Gabrielli lá, foi o governo que aí está. Então, o Gabrielli já admitia àquela altura que essa poderia ser uma opção que traria dificuldades para a Petrobras. Parece que ele tinha bola de cristal, porque no tempo essas dificuldades se materializaram. Mais adiante, de novo, o depoimento do insuspeito Haroldo Lima, como presidente à época da ANP. Lima carrega o sentimento de que a comissão cometeu equívocos. Deu mais um gole no chocolate quente, abaixou o tom de voz e, como se fizesse uma confidência, admitiu, senhor presidente. Se fosse hoje, com o conhecimento que tenho, jamais aprovaria essa cláusula de operador único e do percentual de 30%. Alguém vai duvidar aqui da honestidade intelectual do nosso sempre respeitado deputado Haroldo Lima, homem de convicções fortes e firmes? Não. Porque com a palavra, Sua Excelência, os fatos, e os fatos estão a revelar, que não há incompatibilidade entre o desenvolvimento da Petrobras e o desenvolvimento do país. Foi dito aqui, dos 60 bilhões de barris de reservas do nosso país, a Petrobras já dispõe de 46 bilhões dessas reservas. E para transformar essas reservas em petróleo, em produção, ela precisa de pelo menos 400 bilhões de dólares para que esse petróleo possa ser explorado. Senhor presidente, a Petrobras dispõe de estoque 40 vezes superior à sua produção anual. 40 vezes superior à sua produção anual. Senhor presidente, a Petrobras não é importante para o Brasil, e eu já encerro. A Petrobras não é importante para o Brasil. A Petrobras é muito mais que isso. Ela é estratégica para o Brasil, mas ela não é mais importante que o Brasil. O Brasil tem necessidades. E essas necessidades podem ser minoradas se nós ampliarmos a capacidade de atração de investimentos. E esses investimentos serão muito importantes, sobretudo, nessa conjuntura que estamos enfrentando, senhor presidente. Uma conjuntura que desafia o Brasil, porque uma tempestade perfeita se formou, de crises no campo ético, crise no campo da economia e crise no campo da política. Num momento como esse, em que o setor de petróleo e gás pode contribuir com a atração de investimentos, que vai, inclusive, fortalecer, senhor presidente, a indústria nacional, porque é uma outra desmistificação que nós precisamos fazer aqui. Nós não estamos discutindo conteúdo nacional, não, senhor presidente. Nós estamos discutindo a capacidade do Brasil atrair investimentos para que nós possamos superar essa quadra dificílima que o nosso país enfrenta, com recessão, com desemprego, com retração. E olha que essa crise não é consequência de crise alguma, ela é consequência das péssimas escolhas que o país fez nos últimos anos. E nós estamos colhendo
aquilo que, lamentavelmente, foi plantado pelo governo que está a enfrentar dificuldades por conta das opções que fez. Portanto, senhor presidente, por não ter vocação para avestruz, eu quero deixar aqui a minha posição. Estou absolutamente convicto de que, ao votar assim, ao relatar assim, não serei desafiado aqui por ninguém com a afirmação de que gosto menos ou mais da Petrobras. Não, senhor presidente. O que eu posso afirmar é que aqueles que dilapidaram a Petrobras, esses sim, não gostam e não respeitam a Petrobras. Nós estamos aqui defendendo uma matéria que é importante para a Petrobras, que vai fortalecer o seu papel. Até porque, senhor presidente, quem acompanhou o plano de negócios ontem, viu a Petrobras sinalizar a redução de 37% em seu plano de negócio. Isso representa a redução até 2019 de uma meta de 90 bilhões de dólares, diferentemente da produção que estava prevista. Portanto, senhor presidente, me parece que esse tema é um tema que precisa, sim, ser discutido. Mas eu acho que, mais que discutir, nós precisamos deliberar, senhor presidente, porque as oportunidades não estão a esperar pelo Brasil. O Brasil precisa, sim, estar atento ao que está acontecendo no mundo afora. Por isso, a minha convicção é em votar favoravelmente a essa proposta, porque julgo que essa proposta está em linha e compatível com as necessidades do meu país. Com todo respeito a quem pensa diferente, mas essa é a minha posição de peito aberto e com absoluta tranquilidade, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e, de maneira especial, aos nossos convidados que trouxeram aqui as suas visões, as suas convicções e que seguramente foram muito importantes e continuarão sendo na formação, pelo menos, do meu juízo de valor. Muito obrigado.